Muitas, irmãos, mas tem três que eu separei aqui, que é uma passagem da Bíblia muito triste e que vai tocar muito a gente, né? A gente saber o que uma mãe ela é capaz pelo filho, né? A mãe ela passa tudo pelo filho, o pai passa também, mas é diferente. A mãe ela passa 9 meses, né, carregando ali o bebê na barriga, é diferente, né? A mãe ela passa ali o sofrimento do parto, né? Então é diferente. Mas o pai ama, mas é diferente. Você sentir, né, um ser humano ali dentro da sua barriga se mexer, você ali é diferente. Uma coisa linda que Deus, Jesus, Ele nos deixou. Só Ele, irmão. Só Ele faz uma coisa dessa, né? Uma coisa maravilhosa você vê ali 9 meses, a barriga vai crescendo, vai crescendo. Quando pensa que não, nasce o bebê, né? Que coisa maravilhosa. Só Jesus faz isso. Só Ele, né? Como o Kaique, né, teve agora a experiência de ser pai pela primeira vez, né? Que Deus vai abençoar a filha dele, a família dele, né? Então eu sei que ele sentiu algo diferente. Ele não é mais o mesmo. Ele sente, né, a diferença, mas ainda é diferente da mãe, porque a mãe ela carrega ali 9 meses, ela amamenta, ela passa todo o sofrimento. Então, irmãos, é assim, é uma coisa inexplicável, né? O amor de mãe. E como a palavra do Senhor diz, que Ele pode uma mãe que se amamenta seu filho se esquecer. Ele diz: eu todavia não me esquecerei, né? Porque é difícil. Porque quando Deus falou isso, Ele já sabia que era difícil uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, né? Então é muito difícil. Então Ele disse: se ainda uma mãe que amamenta seu filho se esquecer, Ele todavia não esqueça. Então o amor de Deus por nós ainda é maior do que a mãe, né? A mãe que cria ali, a mãe que está ali. Então, irmãos, abra a Bíblia de vocês lá em primeiro aqui, eu vou deixar aqui, ó, em Êxodo, né? E Êxodo é onde fala, Êxodo 20, o 12: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Então, o fundo musical, por favor, né? Então, assim, Deus deixou esse mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que um dia se prolongue na terra. Daí, então é muito falado. Por que a gente vai honrar pai e mãe? Porque ele já se diz, quando a gente honra o pai e a mãe, que, né, nossos dias serão abençoados na terra. Porque quando você não honra seu pai e sua mãe, não tem como seu dia ser abençoado na terra. É bíblico, é você andar em obediência. Um filho, quando ele obedece o pai e a mãe, ele terá fruto daquilo, ele terá coisas boas. Quando os filhos hoje não estão mais com os pais, com sua mãe, novos, né, que não chega nem a 20, 30, 40 anos. Por quê? Porque não honrou. Porque aquele que escuta pai e mãe, ele honra. E quando ele honra, ele vai obedecer. E quando ele obedece, terá dias melhores. E por quê? Tem muitos jovens que não estão mais, porque não honrou. E ele diz que prolonga os dias na terra, quando a gente honra pai e mãe, né? Então é muito importante que você, que eu, nós venhamos honrar nosso pai e nossa mãe. Foi, irmãos, uns dos mandamentos que Jesus ele deixou. E eu vou passar aqui em três versículos, em três livros da Bíblia, onde eu vou deixar cada uma mensagem do que está passando para mim e para você. 2 Samuel, lá em 2 Samuel 21, no verso 9: e entregou na mão dos gibeonistas, as quais os focaram no nome perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro e no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aém, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio de cega até que o estilou,
a água sobre eles do céu e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles dia e os animais por noite. Essa passagem aqui, irmãos, é uma passagem de uma serva chamada Rispa. Essa serva era uma serva de Saul. E a Bíblia vai nos dizer que teve um confronto entre Saul e Davi. E nesse confronto, preste atenção que uma mãe é capaz de pôr um filho. Nesse confronto foi mandado matar uns homens, que foram 7. E nesses 7 tinha um filho dessa Rispa, que o nome dela era Rispa, ela era serva de Saul. Mandaram matar os 2 filhos dela. E a Bíblia vai dizer que essa mãe, ela ficou por muitos dias, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias, Ficou por muitos dias ali, vendo os seus filhos mortos e não tinha enterro digno para eles. Então foi o que essa mãe fez. A Bíblia está relatando aqui que a mãe ficava dia e noite. Sabe por quê? O dia para os urubu não vinham moer os filhos dela. E a noite também, para as árvores da noite não vinham. Então você já pensou o que uma mãe é capaz? O que é que essa passagem da palavra de Deus está falando aqui? O que essa mãe passou com todo dia ali? Ela não saía um só segundo para nada vir com meus filhos que já estavam mortos. Porque ele não teve um enterro digno. E a Bíblia diz que essa mãe passou muitos dias, dia e noite, ali, abanando aqueles filhos mortos que já eram mortos. Qual é o ser humano que não for mãe vai fazer isso? A mãe, ela estava ali, mas outros não estavam ali, não, compadecendo daquela dona, já morreu. Mas a mãe, ela tinha um cuidado. A Bíblia diz que ela tinha um cuidado. E é muito interessante, irmãos, que eu não tinha visto essa passagem ainda na Bíblia. E na semana passada eu estava lendo uma passagem, veio essa passagem. Qual é o ser humano que vai ficar com um ser humano morto ali? Hoje a gente enterra os entes queridos e vem embora para casa. Aquela mãe não. Ele não tinha como enterrar. Então ela disse, eu vou ficar aqui para nada comer meus filhos. E aqui a Bíblia diz aqui em 2 Samuel que essa mulher, ela ficou dias e ficou noite. Não foi só um dia, não foi só uma noite. Ali eles já estavam fedendo, eles já estavam podres. E aquela mulher não saía dali, era para os bichos não pousar nele. Você já imaginou o que é que uma mãe é capaz de ter um filho? Muitos iam chamar de louca. Muitos iam dizer que a gente está louca, que fosse a mãe que estivesse ali, mas aquela mãe ela ficou. E a Bíblia diz que quando o rei Davi teve conhecimento desse fato, ele ordenou fazer o enterro digno daqueles corpos. Então, irmãos, foi quando pegaram aqueles corpos ali, e a Bíblia relata que Davi, mandou fazer o enterro digno. Aí foi que aquela mãe descansou. Foi para casa e disse, agora meus filhos estão no canto que é para estar. Agora meus filhos estão enterrados. Porque já pensou a dor de você perder um filho e você saber que o urubu está ali comendo, que os bichos da noite vão vir para comer? E aquela mãe nenhum momento deixou até ele ser enterrado. E não foi só um dia não, irmãos, foi muito dia. Então, essa passagem eu trouxe aqui para vocês, para a gente saber. Eu não vou me aprofundar nela porque tem outras. Que foi uma das passagens muito fortes da Bíblia, que uma mãe, o que ela não é capaz pelo filho, o que uma mãe ela não faz, para dar amor ao filho. Por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, porque Deus, Jesus, ele sabe o quanto uma mãe ela passa pelo filho. Quando um filho cai num presídio, irmão, é muito fácil. Muitos julgar, olha, já vai a besta levar. Olha, já vai ela, toda semana ela está lá. Mas a mãe, ela não quer saber não. Ela não quer saber que o filho dela errou não. Ela não quer saber que o filho dela está preso não. Ela está ali toda semana para levar alguma coisa para ele, para visitar ele, irmão. Sabe por quê? Porque é o amor de mãe. É o amor de mãe.
Mas uma mãe não. Uma mãe, ela nunca abandona o seu filho. Uma mãe, ela sempre vai dar o amor, né, ao filho dela. Ela enfrenta tudo, irmão. Mãe é guerreira, porque mãe é aquela que tudo suporta. Como a palavra de Deus diz, quando a gente ama, o amor tudo suporta. Sabe quando é que a gente sabe que tem esse amor? Numa mãe. Porque o amor de uma mãe tudo suporta. Você pode ter uma amizade, você pode ter um esposo, uma esposa. Um dia ele pode ser abusado de você, você pode ser abusado dele, um amigo, mas uma mãe não, ela nunca vai desistir de um filho. O amor de mãe, e por quê? Não era amor, porque o amor tudo suporta, né? E o amor de uma mãe, irmãos, é incomparável. Por isso que neste dia, no Dia das Mães, eu venho trazer essa mensagem para vocês. E aqui em 2 Reis, em 1 Reis, o 3 e o 24, tem outra passagem, irmão, também, a qual um dia tinha 2 prostitutas, né? 2 tinham filho, todas 2 tinham filho novinho, a qual uma noite elas moravam junto, e a Bíblia vai dizer que um dos filhos de uma morreu e a outra dormindo. Aqui pegou o menino que estava morto e trocou pelo que estava vivo. E quando a mãe se acordou, porque uma mãe, ela sabe, ela sente quem é seu filho. Quando a mãe se acordou, que olhou, ela disse: esse não é meu filho. Mas aquela mulher dizia: é o seu filho sim, porque ele estava morto. Então a Bíblia vai dizer que aquelas 2 mães, elas ficaram desesperadas, né? Uma dizia que o filho era dela, o que estava morto, e a outra dizia que não. Então elas foram até o rei, e Salomão tinha a sabedoria que Deus ele deu, né? Então quando chegou lá, ela dizia: essa mulher pegou o meu filho que estava morto, pegou o meu filho que estava vivo e trocou pelo dela que estava morto. E ela dizia: não foi ela que fez isso, esse é meu filho. Então como é, irmãos, que quem está ali vai saber quem está dizendo a verdade? Uma dizia que era, outra dizia que não era, mas só era uma, né? Então ficava aquela dúvida: será que ela está dizendo a verdade? Será que ela está dizendo a verdade? Então o rei, o Salomão, né, ele usou de sabedoria, que a palavra de Deus diz que ele era um homem sábio, que Deus ele tinha dado sabedoria a Salomão. Então ele disse: traz-me uma espada, que eu vou partir o menino no meio. Aleluia, glória a Deus. Eu vou partir o menino no meio, e vai ficar a metade para uma e a metade para outra. E ali a Bíblia vai nos dizer que quando ele pegou a espada para partir a criança no meio, a verdadeira mãe disse: não, deixa ele vivo, ele é dela. E a outra dizia: não, ele é meu, ele não pode partir no meio mesmo, fica metade meu, metade dela. Então o rei, usando com a sabedoria de Deus, disse: entrega para a mãe que disse que podia deixar, que não era dele, porque só uma mãe fazia isso para ver o seu filho vivo. Ela preferia dar o filho dela a outra, de que ela vê o filho dela morto, partido no meio. Então ali Deus deu a sabedoria. E quem faria uma coisa dessa? Só uma mãe, né? Porque ali a mãe que estava ali errada, mentindo, ela disse: parte mesmo no meio. Então qual é a mãe que faz isso? Qual é a mãe que vai mandar partir no meio, né? E ela dizia: parte mesmo no meio. E a outra disse: não, deixa ele vivo, ele é dela, ele é filho dela, ela está dizendo a verdade. Aí o rei usou de sabedoria, porque Deus é justo, irmão, e disse: entrega o filho àquela que está dizendo que não é dela, porque verdadeiramente o filho é dela. Que uma mãe jamais vai querer ver seu filho morto. Então, irmãos, é uma passagem muito bonita, onde, né, Deus deu sabedoria ao rei e ele fez a coisa certa. E uma mãe é capaz disso. Muitas vezes, irmão, uma mãe ela é capaz de dar um filho para ele não passar necessidade.
E às vezes as pessoas só sabem julgar, mas deu filho, ela é mal. Muitas vezes, irmão, ela sabe. Hoje não, que estamos numa época que é difícil uma pessoa passar fome. Mas lá atrás, nos tempos atrás, irmãos, tinha mãe que dava os seus filhos porque não tinha condições de criar. Tinha mãe que dava os seus filhos porque ela via que quando ela ia deitar, ou ela estava ou ia morrer de fome. Então, o amor de uma mãe sempre fala mais alto. Ainda que o coração dela, irmãos, tivesse ali apertado, né? Não tivesse partido no meio porque ela ia entregar o seu filho a outra pessoa, mas só o amor dela saber que, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que quando Moisés ele foi colocado naquele cesto, né? Foi naquele cesto ali, a mãe de Moisés ficou o quê? Ela fez o quê? Ela preferiu perder Moisés, botar Moisés naquele cesto sem saber o destino que Moisés ia, de que ver ele morto, né? Então veja o amor que a mãe fez. Mas quando Deus, ele viu que ele já era promessa, Deus foi cuidando. A Bíblia diz que aquele menino não chorou até chegar no rio, onde já tinha algo preparado para cuidar daquele menino. Porque Deus é aquele que cuida de mim, dos seus filhos e de vocês. Deus é aquele, irmão, que já tem algo preparado para o meu filho e para o teu filho, né? Que nesta noite a gente leve daqui esta palavra. Quando Deus, ele quer, ele cuida. Quando Deus, nós estamos nos perdendo, como foi dito aqui hoje, quando a gente está em busca dele, ele faz coisa por nós, que nós até duvidamos. Porque aos olhos daquela mãe, ia botar aquele menino daquele cesto, e ela sabia, irmã, mas ela disse, eu prefiro que ele vá, confiou em Deus, o que Deus ia guardar o filho dela, de que ver o filho dela morto. Né? Então ali é mais uma passagem que fala do amor quando uma mãe tem, né? E quando ela, irmãos, cuidava do filho dela, amamentava o filho dela ali naquele palácio, mas não podia dizer que era mãe. Né? Então Deus, irmãos, é aquele que ele vai além do que eu e você imagina. É ter fé, é confiança que ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor para os nossos filhos, né? Ele diz, ensina teus filhos no meu caminho, né? E quando ele tiver grande, ele vai se desviar, se ele quiser. Mas a partir do momento que o pai e a mãe ensinam o filho nos caminhos do Senhor, o Senhor cuida dele. O Senhor tem cuidado. O Senhor tem cuidado dos jovens que estão na igreja, mesmo rebelde. Muitas vezes a gente diz assim, mas aquela menina é tão rebelde, mas aquela menina está só a graça fora da igreja. Mas Deus, ele ama. Ele cuida. Sabe por que ele cuida, irmãos? Porque tem uma mãe de joelho, né? Tem uma mãe orando. E a oração de um justo, ela é ouvida, né? Muitas vezes a gente nem merece, mas só por a gente estar orando, uma mãe orando. Muitas vezes, irmão, a gente chegava a dizer que a mãe tinha boca de praga. Mas porque a mãe, ela tem o sexto sentido. Quando a mãe diz, não vai por aqui, porque ela já está sentindo que aquilo não dá certo. Por isso que a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Obedece teu pai e tua mãe, porque ele enxerga o que nós, né? Ele enxerga, ele não enxerga o que nós enxergamos. É como o Pai Celestial, ele enxerga já o que é o perigo para mim e para você. E muitas vezes nós estamos na cegueira, irmãos, e nós não estamos querendo obedecer ao Pai. E as consequências vêm para nós. E os filhos da gente também. Quando ele não quer obedecer, vem as consequências para eles também. Mas nesta noite eu quero que você saiba que nós temos Jesus, que ele cuida. Como ele cuidou de Moisés naquele cesto. Porque hoje, irmãos, se a gente colocar uma criança num cesto, se a gente colocar uma criança às vezes no berço, a criança começa a chorar. E a Bíblia diz que Moisés não chorou até chegar o destino dele. Porque Deus estava cuidando. Deus tinha algo melhor para Moisés. Foi necessário ele tirar Moisés de tempo para guardar ele num lugar, dar o melhor a ele, para depois ele usar o melhor para libertar o seu povo, né? E a Bíblia vai nos dizer que depois de muitos anos ele reconheceu a mãe dele.
Porque ele reconheceu a mãe dele, porque aquela mãe, ela chorava, ela orava, ela todo dia entregava o filho dela ao Senhor. Porque não é fácil, irmão, você ver o seu filho sendo criado por outra pessoa e você não puder cuidar, né? Você tem um amor e você não puder cuidar, só quem sabe é quem passa. Então essa passagem aqui também, né, é uma passagem muito importante, que foi a passagem, né, dessa mulher que dividiu os dois filhos, irmãos, né, o filho no meio, e eu dividi, né, mas Deus é aquele que chegou primeiro e foi justo com a mãe verdadeira, porque a mãe, né, que é mãe, ela prefere dar o seu filho do que ver ele morto, né? A mãe nunca vai esquecer, por hoje ser um dia das mães, que a gente saia daqui. Se a gente honrava nosso pai e nossa mãe, que a gente saia daqui honrando ele mais, né? Honrando ele mais, porque eles foram aqueles que sofreram por mim e por você. Como a gente quer o melhor para os nossos filhos, eles também quiseram o melhor para nós, né? Então eles foram aqueles irmãos que passaram noite de sono, é aqueles que não deixou faltar nada. Então se a gente for olhar, né, Deus ele deu aqui na terra os pais para cuidar dos filhos. E assim a gente vai ter nossos filhos e vão cuidando dele. E vai vir nos filhos e vão cuidando dos filhos. Porque o pai ele cuida de mim e de você. Aleluia, glória a Deus. E assim, irmão, nós também, né, merecemos ser cuidados e cuidar, né? Então é assim que a gente devemos fazer. E aqui também em 2 Reis tem outra passagem, irmão, muito interessante, que ao eu estar estudando a passagem das mães, veio essa, que também eu fiquei, meu Deus, impactada com essa passagem. Mas é para você ver a capacidade também que tem mães. Aí a gente fala assim, tem um amor de mãe, mas também tem umas, irmãos, que já vem lá de trás. Já vem, aí muita gente fica se espantando, o pai matando o filho matando o pai, mãe matando o filho. Mas já acontecia, irmãos, desde o princípio que vinha acontecendo. Agora a palavra de Deus diz que quando chegar próximo à vinda dele, nós ia ver muito isso, porque o amor ia acabar. E aqui na 2 Reis 6 e o 28, disse mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comemos o meu filho. Então aqui, irmãos, a Bíblia está dizendo que teve um tempo, que teve uma guerra, e uma guerra de fomes, né? Teve fomes. E aqui uma mãe, ela matou o filho para comer. Então veja a situação, irmãos. E ela disse, hoje, ela disse para a mulher, hoje a gente vai comer o meu filho. E amanhã a gente vai comer o seu. E a Bíblia vai nos dizer que sucedeu, né? E aqui no 29, cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe, eu ao outro dia cá o teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. Então aqui a Bíblia vai dizer que a mulher, ela cozinhou o próprio filho e ela comeu, porque não tinha nada para comer. E quando ela viu que não tinha nada para comer, ela cozinhou o filho dela e comeu com a outra. E disse, amanhã tu traz o teu, porque amanhã é o teu. Mas aquela mulher, ela preferiu morrer de fome e esconder o filho dela, para não ser morto. Então, é umas passagens, irmão, que a gente fica dizendo, meu Deus, que situação, né? Aí tem a situação que a mãe faria tudo, a mãe daria uma vida, né? Mas também tem a situação daquela que quando ela viu o desespero, né? O desespero, irmãos, ela foi e cozinhou o próprio filho para comer. Então veja, eu acho que uma mãe, ela prefere morrer do que fazer isso. Como a outra, ela escondeu o filho dela. Mas aí vai ter essas pessoas também, no ato de desespero,
vão fazer coisas que nós desacreditamos, né? Então essa passagem, né, aqui é muito forte, mas a passagem daquela mãe que ficou ali o tempo todo cuidando dos seus filhos, a passagem da mãe de Moisés, a passagem daquela mãe que preferiu dar o seu filho, nos ensina nesta noite, irmãos, quanto é o amor, quanto vale o amor de uma mãe. Uma lição que nós levamos daqui, que devemos honrar cada dia nossos pais. Uma lição que a gente devemos honrar cada dia nossa mãe. Devemos dar valores, princípios à família, porque a mãe é a genitora, a mãe é a cuidadora da casa, né? E não só os filhos, mas também os esposos, que os esposos também venham ter paciência com a mãe, né? E a mãe também já tem aquela paciência, porque elas já são a genitora da casa. Irmãos, como a irmã Fábio disse aqui, a gente está vendo esse menino todos os dias, né? O marido, ele sai para trabalhar de manhã e ele chega à noite. Quem fica com a carga todo dia é a mãe. Então a mãe não deixa de ser mãe, não, irmãos. Não existe nada comparado a uma mãe. E você já pensou uma criança dessa o dia todinho no seu pé, 4, 5 crianças dessas? Você tem que cuidar, tem que dar de comer, tem que fazer almoço, tem que fazer janta, tem que lavar roupa, cuidar da casa, cuidar dessas crianças, fazer essas crianças se calar, fazer essas crianças obedecerem. E quando o pai chega, às vezes nem entende, mas não sabe o que uma mãe passa para criar os filhos dentro de casa, né? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, se a gente for olhar, analisar, as mães são guerreiras. Por isso que o Senhor diz que a gente devemos, né? Que os homens, eles cuidem das esposas como se fosse a menina dos olhos dele. Que os homens cuidem das esposas, né? Amem e cuidem. Por quê? Porque ele sabia, irmãos, o que uma mãe, ela passa para criar os filhos. O que uma mãe, ela passa para ter os seus filhos bem. E muitas vezes a mãe, depois de tudo que faz, ainda vê um filho morrendo na criminalidade, morrendo no crime, onde uma mãe fica devastada. Por quê? Porque ela dá todo o seu amor, né? Ela faz tudo que ninguém faz. E que a gente venha ter essa compaixão, não só pela nossa mãe, mas por todas as mães. E antigamente eu dizia mesmo, quando eu via aquela mãe para os presídios, eu dizia, já vai a besta, mas não. Quando a gente está em comunhão com o Senhor, a gente entende o amor que o próximo tem pelo outro. E hoje a gente diz, aquilo ali não vai uma besta não, ali vai uma guerreira. Ali vai uma mãe que ama. Ali vai uma mãe que tudo está suportando. Porque ninguém sabe o que aquela mãe está passando. As noites escuras que ela está ali orando, que ela está ali clamando ao Senhor para aquele filho não estiver naquele mundo. Qual é a mãe que quer o mal do seu filho? A palavra de Deus diz, qual é a mãe e o pai que o filho pegue um pão e ele vai dar uma pedra ou uma serpente? Ele vai dar, irmão, ele vai dar o melhor, ele vai dar amor, ele vai dar carinho, ele vai dar tudo que o pai e a mãe quer dar. Por isso que nesta noite nós saímos daqui, sabemos que devemos amar e amar nossos pais, nossas mães, as nossas mães guerreiras, amar as mães guerreiras que vivem junto da gente, né? Não é só nossa mãe, mas sim todas, porque todas são guerreiras. Não é a gente só olhar o amor da nossa mãe que ela teve por nós, mas sim todas que passam por essa situação. Mas sim todas as mães que a gente olhar assim, irmãos, a gente não julgar mais, e sim a gente orar por ela, para que Deus venha dar força, porque só aquela mãe
está sabendo ali o que é nosso suporta. A palavra de Deus diz que quando Jesus via a viúva de Naim, vinha trazendo o filho dela, e quando Jesus olhou para ela, foi uma das poucas vezes que Jesus ele chorou na Bíblia. E via aquela multidão funeral, e ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, por que tu choras? Mulher, por que tu choras? E aquela mulher disse: o meu filho é morto. E a Bíblia diz que Jesus, ele chorando, olhou para aquela mulher e diz: está cancelado o funeral. Levanta-te, menino. E o menino se levantou. E toda a honra e toda a glória daquela cidade foi contada pelo milagre que Jesus fez, porque Jesus se compadeceu do choro daquela mãe. E ele disse: por que chora, mulher? E a Bíblia diz que ele chorou junto com aquela mãe. Ele sentiu a dor daquela mãe. E ela não era nada de Jesus. E que a gente também venha sentir a dor de uma mãe. O que uma mãe passa, ninguém mais passa. E que a gente venha se apegar quando a gente vê alguém ali lutando pelo seu filho, a gente orar, ajudar em que a gente puder, porque uma mãe, ela nunca vai desistir do seu filho, assim como Jesus, assim como Deus nunca vai desistir de mim e de você. Pode eu e você desistir dele, mas ele nunca vai desistir de mim e de você. E que nesta noite nós saímos daqui amando mais nossos pais, nossa mãe, e amando mais o próximo, e sabendo que temos um Deus que ama a gente acima de tudo. Ele deu o seu filho, o seu único filho, por amor a mim e a você. E ainda o que a gente fazer por ele ainda é pouco, porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. E quem era que dava? Qual era a mãe que quer dar seu único filho? Qual é a mãe que quer dar seu único filho por alguém? E ele deu por mim e por você. E nesta noite que nós viemos se juntar mais a esse Deus, agradecer mais a Ele, porque só Ele, irmãos, pode fazer por mim e por você. E eu digo aqui que toda graça que derramada sobre mim e sobre você, é Ele que nos dá. Toda graça, toda alegria, todo mover na minha vida e na sua, é Ele que faz. E que a gente venha agradecer esse Deus maravilhoso. E fica aqui a mensagem desta noite, para que a gente saia daqui com mais amor. Casa guerreira de Jesus. Por isso que ele diz, né, que a gente somos a menina dos olhos dele. E que ninguém toque. Porque só ele sabe o que cada um aqui passa. Só ele sabe o que cada uma sente. Só ele sabe o que cada uma tem lutado pelo seu filho. Que cada mãe tem passado pelo seu filho. Que julgar é muito fácil, mas pela misericórdia de Deus Ele está integrando comigo e com você, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.